Fala galera, tudo bem? Michael Parnov e mais um Makers Talk diretamente da Gramado Summit. A gente está aqui dentro do evento, o Estúdio Podcast. Eu estou gravando com alguns membros e sócios do nosso Makers Club. E hoje estou recebendo aqui meu parceiro e meu amigo que está comigo desde o ano passado para contar coisas que ele já fez, que ele está fazendo, que ele vai fazer, que trouxeram, trazem e trarão muito resultado. A ideia é inspirar. Makers Club vem de o mundo é de quem faz. Então nada mais justo que entender o que essa galera tá fazendo para trazer resultado. E hoje eu recebo meu parceiro, o Rafa da Gruzi. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Cara, primeiro de tudo, te apresenta, quem é o Rafa, o que tu faz, fala um pouquinho de ti aí. Claro. Então, como tu já bem falou, eu sou o Rafa, eu empreendo desde 2015, mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu sou uma pessoa da favela. Saí da favela, assim como tu, a gente se identifica muito, Muito bem. a gente fala sobre isso bastante. Comecei a empreender lá com meus 17, 18 anos, obviamente deu errado, e desde 2015 eu abri a Gluzi, que tinha outro nome, mas que a gente vai falar daqui a pouco. Depois a gente fala. Sobre essa mudança. Além disso, eu tenho um clube de assinaturas para fotos IMAs e Polaroid. Legal. Então, é a Print Moments. E o meu terceiro negócio aí, mais recente, que veio um pouco depois da pandemia, que é uma fábrica de software, consultoria em qualidade de software, pensando na minha área de formação daí, que é tecnologia. Muito bom, muito bom. Meu, a ideia do podcast aqui é bem simples, tá? Um bate-papo leve, 20 minutinhos. Eu quero saber 3 coisas. Coisas que tu já fez, coisas que tu tá fazendo e coisas que tu vai fazer. Primeira pergunta. 3 coisas que tu fez no passado, que tu já fez, que te trouxeram resultado, mexeram o ponteiro e ajudaram tu a chegar até aqui. Conta 3 coisas aí pra galera entender quem é o Rafa, o que tu já fez e o que mexeu o ponteiro. Show! Vou começar então pela minha origem, Restinga. Boa. Lá na Restinga, eu era CLT, início de carreira em tecnologia, e o que eu fiz? Eu ganhava um bom vale-refeição na época. Top. O que eu pensei em fazer? Eu pensei, cara, vou vender minha câmera, vou vender meu vale-refeição para comprar uma câmera fotográfica. Câmera digital na época, aquelas com telinha, que Isso. tu não é novinho, né? Tu não é novinho. Não sou novinho, mas era uma Canon T3. Ah, Que é uma câmera já de uns 10 anos atrás. tá, já era uma Mas, máquina boa. para minha realidade, que eu não tinha forro na minha casa e eu tinha um frigobar, eu não tinha uma geladeira, para mim era abrir mão de muitas coisas. Pra quem não sabe, a Restinga é um bairro, cara, é quase uma cidade dentro de Porto Alegre, mas é uma comunidade. Isso. E o que houve? Eu acabei abrindo mão do meu vale-refeição, fazia comida, demorava todo dia, não sabia Até porque fazer. se tu comprasse a refeição, não ia ter onde guardar, né? Tinha só um Não, frigobar, era só o então... frigobar, é verdade. Então, o que eu fiz na época foi vender meu vale-refeição, Aham, fazer minha comida todos os dias, porque eu não tinha onde estocar elas, aham. e aí fui guardando para comprar minha câmera fotográfica, parcelado em 10 vezes. Baita, tá? baita. Foi Que idade que tu tinha? Eu tinha 24 anos. 24 anos. Isso. Boa. Foi algo que eu fiz porque eu fiquei sabendo que existia cabine de fotos. E eu precisava aprender a mexer numa câmera para depois, aí sim, começar um serviço, né? Que legal, meu. Só que eu ia precisar gastar uns 30 mil. E aquele ali foi os primeiros 1.700 que eu fui gastar. Mas, Quanto tempo tu levou pra conseguir comprar a câmera? Desde a tua decisão? desde a minha decisão, desde que eu comprei a câmera até eu inaugurar a empresa, foram 1 ano e meio. Não, mas entre a decisão de vender o vale-refeição e comprar a câmera, quanto tempo foi? 1 ano. Um ano, velho. 10 meses. Que era mais ou menos. Caramba, Rafa. Sim, mas assim, às vezes quando tu tá na favela, tu não tem a noção, tu não tem a oportunidade de escolher ou não. Tu faz pensando em tentar mudar o jogo, sabe? Exatamente. E se tu olhar friamente, tu não faz. Exatamente. Sabe? A gente vai pela emoção, é isso que nos move. Exatamente. A emoção, a paixão. Então, Eu costumo dizer, Rafa, que... Cara, eu entrevistei o Gilberto Silva aqui, pentacampeão. E tem uma coisa que eu já falava e o Gilberto Silva trouxe muito, assim, acho que vem de uma origem mais humilde, que a coisa que mantém o ser humano lúcido, a coisa que mantém o ser humano vivo, a coisa que mantém a gente tomando as atitudes e tendo ações e resultados, etc., é uma coisa chamada esperança. A gente está sempre em busca de esperança, esperança de algo melhor que virá, esperança de tempos que mudarão, esperança de coisas que acontecerão. E eu acho que é muito isso, assim, de tu te dedicar 10 meses vendendo teu vale-refeição, abrindo mão de comer em restaurantes, que devia ser uma coisa de luxo naquela época para ti, na esperança de que a tua vida fosse mudar a partir da compra da câmera. Então, cara, isso é demais, meu. Parabéns, meu. Que legal, velho. foi aí
a primeira iniciativa para depois, quase 2 anos depois, eu ia abrir a empresa. Que legal. E o que aconteceu? Fiz a câmera, aprendi a mexer nela, e após aprender a mexer na câmera, eu tinha um desafio, porque eu precisava de 30 mil, e eu não tinha esses 30 mil, mas eu sou programador, lembra? Sim. Eu criei um site, e toda vez que o cliente me ligava falando, quero fechar esse final de semana, o que eu dizia? Daí vem a malandragem também. Falava, não tenho disponibilidade para esse final de semana. Meu site era o primeiro do Google. E eu não tinha disponibilidade. E eu me programei para daqui 1 ano e meio eu ter todos os equipamentos, porque eu ia fechando os contratos para daqui 1 ano e meio, para ir iniciar o negócio. Meu. Aí isso é Muito bom. Mas eu me preparei tudo que eu podia tecnicamente para chegar na hora e não ter chance de... Porque eu não tinha margem para erro, tu entende? Cara, o Steve Jobs tem um discurso dele muito bom de Stanford. Até tenho tatuado aqui no meu braço. Stay hungry, stay foolish, que é o grande mote do discurso dele. Ele fala que a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás. E tu só conseguiu fazer isso, né, de construir essa narrativa toda, de fechar os contratos para frente, por causa do teu conhecimento em tecnologia. Foi uma coisa que tu te formou antes de despertar o interesse na câmera. Então, assim, olha como é importante a gente permear em vários temas e não ficar bitolado em uma única área, que te abre um leque de criatividade muito forte e te abre opções para o cara que não tinha muita opção. De repente, tu consegue fazer de um limão azedo uma baita limonada saborosa com a tua vida que se tornou, né, cara? Que legal, meu. Sem sombra de dúvidas. Que legal, meu. Foi isso. E me conta, Rafa, 3 coisas que tu tá fazendo no momento. 3 coisas que tu tá fazendo no momento. Tá, vamos lá. Vou pegar uma coisa que eu fiz recentemente, que mudou completamente a direção de uma das minhas empresas, Legal. que é da Gluzi. Legal. Que foi participando contigo, desde que eu entrei no Mastermind. Eu fui um dia lá na Índia para a gente conversar e tomar algumas decisões sobre a marca, enfim, você está dando todo um suporte. E ali, vocês falaram, cara, a alegria na cabine não tem nada a ver com o que tu está prestando, mas não tem mais a ver. Não é que não tem nada a ver, Rafa. É muito ruim isso. Perdeu esse Pra época 2015, não fazia sentido também. Hoje, hoje faz menos ainda. Naquela época não fazia sentido. Hoje parece que é aquela época. Então... Isso. Cara, e assim, a gente tá dando um resultado que eu não sei se eu já te falei isso, tá? Mas o nosso faturamento do ano passado aumentou em 40%. Caramba, por causa do lançamento de uma marca nova. Caramba, porque deixou de ser algo para evento social, alegria na cabine, alegria sentimento, não combinava, para Gluzi, que é um outro nome, uma identidade visual nova, e fez completamente diferente. Tanto é que chegou no final do ano, quando eu fui tirar minhas métricas, e cerca de 70% dos nossos eventos foram corporativos. Eu nunca tinha passado de 50%. Caramba, que e massa, isso cara. tem a ver com o meu terceiro ponto do momento, né? Que é o quê? Métricas. Eu quero chegar no nível de saber um CAC, saber todas as métricas, sabe? Porém, eu preciso preparar meu campo antes. Entendi. Como que eu preparo meu campo antes? Eu estou pegando todos os dados, quando eu passo um orçamento, todos os custos que eu tenho lá para chegar, sim, todos os custos, todas as variações, porque eu trabalho como eu trabalho com evento, cada deslocamento tem um valor diferente e tudo mais. Então, o que eu estou fazendo é coletando todos esses dados, já criei um Power BI para começar a ter os dados para ir para um próximo estágio de maturidade da empresa. Que massa, mano. Que massa. O que tu não mede, tu não pode gerenciar. E tu não consegue agir e mudar a rota, né? Então, fantástico, meu. Fantástico. E para fechar, Rafa, 3 coisas que tu ainda vai fazer. Aí pode ser no campo profissional, pessoal, sonho, etc. 3 coisas que estão na tua lista de desejos ou de planos, de objetivos que tu ainda vai realizar. Conta aí. Para mim é muito difícil, Michael, falar sobre o futuro. Por eu ter vindo uma realidade muito difícil, eu nunca tive tempo para comemorar nada. E nem para pensar, gente, eu precisava resolver o hoje. Certa vez, eu estava numa agenda de tecnologia, existe Scrum Master. Sim, sim. Ele é como se fosse o cara ali que fica relaxando a galera, brincando, conversando. Descontraindo. De forma muito efetiva para levar o produto para frente. E ele perguntou antes de uma retrospectiva, que é uma outra agenda que a gente tem, ele perguntou assim, qual é o sonho de vocês? Qual é o sonho de viagem internacional de cada um de vocês? Tinham 8 pessoas, eu fui o 7º. E na hora, eu fiquei pensando, caraca, o que eu vou falar? Porque eu nunca sonhei em ir para fora. A minha realidade era sempre a Restinga, sabe? Parecia muito distante. Algo muito distante. Eu sempre falo que, para quem veio da favela, às vezes, ou tu sonha lá na frente e tu não realiza nada, ou tu tem, às vezes, até dificuldade, sabe? De sonhar lá na frente. Hoje,
Eu tenho algumas viagens programadas para fora. Ano que Legal. vem, pela primeira vez, eu vou fazer Londres e Paris. Olha que massa. 2026 eu quero estar na Copa do Mundo. Top. Mas Estaremos juntos lá. Show de bola. Vamos estar juntos assistir lá. um jogo junto, Canadá, então. Estados Unidos e México, né? Isso. Por quê? Porque era a minha realidade completamente. Então eu tô criando coisas toda vez, pouco a pouco, mas eu confesso que ainda existe uma dificuldade em pensar muito à frente. Mas a médio prazo, assim, eu tenho pequenos objetivos e um deles é vender uma das minhas empresas. Boa. Porque eu hoje estou com muitos negócios Aham. e eu não estou conseguindo mais dar conta disso. Eu tenho facilidade em gerenciar, por conhecer, em formar a equipe, mas não dá para tentar abraçar o mundo todo. Exato. Então, pelo menos uma delas eu pretendo vender, se não em 24, em 25. Legal. Cara, que baita história, meu. Baita história. A gente vai ter um outro momento para conversar mais a fundo sobre a tua história, para entender os pontos da história, tempo. A ideia aqui hoje era esses 3 pontos. O que tu já fez, o que tu tá fazendo, o que tu vai fazer. E para fechar o nosso podcast de hoje, deixa uma mensagem para a galera aí que tu gostaria que a galera entendesse, ouvisse, ou para te conhecer mais, enfim. Fica à vontade. Claro, vamos lá, então. Por onde eu passo, eu sempre acabo tentando falar de favela. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que saí de lá e eu sei que tem vários talentos lá que não vão ter a mesma oportunidade que eu. O mundo não é igual para todo mundo. Então, assim, acreditem na favela, não olhem a favela como algo ruim ou difícil. Tem vários batalhadores lá e tentando apenas uma oportunidade. Eu, o Maicon, fomos pessoas da favela que conseguiram alcançar essa oportunidade. E isso não é fácil de conseguir. Então, sempre que possível, olhem para a favela com muito carinho. Muito bom. Meu, sem palavras. Obrigado, viu? Te admiro pra caramba, meu. Obrigado por ter acreditado, por estar com a gente, por ouvir os feedbacks, por avançar, por contribuir tanto, por ser meu parceiro. Obrigado e parabéns, meu. Tamo junto. Eu que te agradeço por essa oportunidade. Tamo junto mesmo. Galera, quem gostou de ouvir esse cara, genial, quem gostou de ouvir esse papo, essas dicas todas, compartilha, te inscreve no canal, manda pra todo mundo, posta no Instagram, marca a Guzi, marca o Rafa, marca eu, marca todo mundo e compartilha com teus amigos, com tua família, com todo mundo. Faça a mensagem chegar pra todo mundo. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!